boa noite. Graça e paz. Sejam muito bem-vindas aí, né? De mulheres, estamos na série Perdão. Se não me engano, é o terceiro dia, acho que é isso, terceiro dia aí da série Perdão. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma passagem lá do Antigo Testamento, está lá no livro de Gênesis. E antes de eu saber, né, que a gente iria entrar com essa série Perdão, eu estava na minha leitura diária mesmo da Bíblia e me deparei com essa história que eu já falei para vocês, é bom ler na sequência, né? Então eu pego de Gênesis até o final, vou lendo. E aí eu me deparei com a história de José do Egito. Então o Senhor falou fortemente no meu coração nessa passagem. E queria que você abrisse então comigo Gênesis 37. Nós vamos ler a partir do versículo 3. Jonas 37, 3. Glória a Deus. Quando você achar, dá um amém para mim. Facinho, né, gente? É o primeiro livro da Bíblia. Não tem erro. Gênesis 37, 3. A palavra do Senhor diz assim: Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar, de mangas compridas. Vendo, porém, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Glória a Deus, vamos só até aí. Falei que era até os 5. Não, vamos, aí pula para o 5. Pula para o 5 aí. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Aí pula lá para o 11 agora, versículo 11. Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Amém? Então, já começa aí a história, né, de José, falando então que José realmente, o pai dele, o amava mais do que a todos os outros filhos. E os irmãos de José percebiam isso, que o pai o amava mais do que a eles. E diz a palavra então, né, que Jacó faz ali uma veste diferenciada para José, presenteia José, faz uma túnica, né, imagino eu, muito bonita. E aí os irmãos odiaram, diz a palavra que eles odiaram José por causa disso, e já não lhe podiam falar pacificadamente. Então, vocês imaginem vocês, todas as vezes que eles viam José, vinha aquele sentimento deles de ódio. A Bíblia fala que era ódio que eles tinham de José. E aí José teve o sonho, né? E para quem não se recorda da história, o sonho de José é que os irmãos se prostravam diante dele. E José, inocente, porque tem hora que a gente faz isso, a gente fala demais. José vai lá, mesmo percebendo que os irmãos já não gostavam muito dele, e conta tudo para os irmãos dele e para o pai dele. E fala que teve um sonho assim, assim, assim. E diz a palavra que aí os irmãos o odiaram ainda mais. E aí o versículo 11 declara aí: seus irmãos lhe tinham ciúmes. Né? Não é a gente que está interpretando, está escrito aí dessa forma: o odiaram ainda mais, e eles tinham ciúmes. Então, eu sei que o tema é perdão, mas eu vou chegar lá. Por que eu quero dizer que eu quero chegar nisso? Porque, olha só, as decepções, irmãs, muitas vezes vêm de quem está pertinho da gente. Não é? É de quem está pertinho da gente. Porque José não estava errado. José tinha culpa do pai dele o amar mais do que os outros irmãos? Ele fez algo para isso? Não fez. Era o pai dele que o amava, e diz aqui por quê? Porque ele era filho da velhice do pai dele. Então, tem alguns lugares que a gente está, né, não sei, imagine aí, que alguém pode gostar mais de você, uma amiga, de ter como amiga preferida, o seu pai, a sua mãe, ou seu ambiente de trabalho, aqui na igreja. Por quê? É assim, é natural, né? Tem gente que tem mais afinidade com uns, com outros. Então, é algo natural da vida. Só
que os irmãos de José não lidavam bem, então tinham ódio e ciúmes dele. E aí, o que acontece? José era um jovem bonito, que a palavra também vai falar isso. Ele era amado pelo seu pai, né? Os irmãos dele, então, já tinham percebido tudo isso. E aquele sentimento foi crescendo dentro dos irmãos dele. E José estava ali, de inocente naquela história ali. José não imaginava nada disso. Aí o que acontece? Eu não vou ficar abrindo a Bíblia porque são muitos textos, né? Vou contando para vocês. Até que chega um momento, então, que o pai de José manda ele ir até os irmãos dele. Os irmãos dele estão lá afastados dele e ele vai até os irmãos dele. E assim que ele vai chegando, a palavra diz que os irmãos já começam a comentar entre eles. E olha lá, já chegou o José, já chegou o sonhador. A Bíblia fala bem assim, já chegou aquele que se acha, né? Que se acha o cara, porque nós que vamos ajoelhar, que nós é que vamos ter que prestar rei, que ele é mais novo, que é isso, onde já se viu. E começaram ali na fofoca, na contenda, né? Tramando contra José. E assim que José chega, e aí diz a palavra que eles intentaram matar José. Só que eles não mataram, não tiraram a vida de José, porque Rúben, o irmão de José, ele não deixou. Não botei o versículo aqui, mas ele não deixou. Ele conversa com os irmãos dele e fala, não, peraí, vocês vão derramar sangue inocente? Aí apelou para essa questão, porque pelos irmãos dele, eles matavam José por ciúmes, inveja e tudo isso que eu falei para vocês. E aí Rúben consegue segurar ali os irmãos dele, mas eles falam o seguinte, não, mas matar a gente não vai não, mas nós vamos dar um jeitinho aqui. E fizeram um plano de jogar ele, né, dentro então ali de um poço, de um lugar para ele morrer e ficar ali esquecido. Não digo morrer, mas eles acho que nem pensaram, eles não iam matar com as próprias mãos, mas queriam jogar José ali de todo jeito. E assim fizeram. Assim que José chegou, eles pegaram José, enfiaram José ali num poço fundo. Estavam ali, aí Rúben foi dar uma passeadinha lá, saiu de perto deles e estava chegando então um povo diferente, uma caravana de um povo diferente. Aí os irmãos de José, com aquela maldade toda no coração, falaram, já sei, vamos desenterrar ele e vão vender ele como escravo. E assim fizeram. E aí venderam José como escravo. E quando Rúben chega e pergunta, porque a ideia de Rúben, a Bíblia diz que ele queria, assim, aplacar um pouquinho, depois ele ia pegar José e ia voltar com José e ia ficar tudo bem. Mas os irmãos realmente, antes que ele chegasse, já tinham vendido ele como escravo. Então, irmãs, olha todo o contexto que está se formando aí, né? Que eu quero trazer para os nossos dias de hoje. Vamos pensar, porque essa palavra, a gente pode enxergá-la dos dois lados, como José e como os irmãos de José. A gente tem que entender se a gente está agindo como os irmãos de José ou se nós estamos sendo José para algumas pessoas aí. Então, como eu disse para vocês, né, muitas vezes nós estamos fazendo o que Deus nos manda fazer, tanto aqui na igreja, quanto fora, quanto nas nossas casas, no trabalho, e você começa a se destacar. Começa a se destacar. E só de você se destacar, tem pessoas com o coração amargurado, ruim, que começam a ter inveja e ódio de você porque você está se destacando. E intentam tirar o seu lugar ali, intentam acabar com você de toda forma. Porque tem muitas vezes quando a pessoa ela trai a gente, ela decepciona a gente, a pessoa que é traída, que é decepcionada, ela começa a refletir. Será que eu fiz alguma coisa de errado? Por que será que ficou assim? Por que será que chegou nesse ponto? Nós temos que refletir? Temos. Só que a Bíblia nos mostra uma história que eu digo que José era inocente. Então, muitas vezes, a gente está inocente em muitas histórias. Porque a gente está só fazendo o que a gente tem que fazer, o que Deus mandou a gente fazer. Né? Só que as pessoas precisam ser trabalhadas também. E aí, então, José, eu anotei alguns dados, né? Porque a história, ela é muito profunda. E aí eu fui, né, anotar para
saber passar direitinho para vocês. José, quando então foi ele vendido pelos irmãos dele como escravo, ele tinha somente 17 anos. Quantos anos vocês têm? Mariana, você tem quantos? 15. Hã? 13? 13. Você tá mesmo? 14? 11? Aí, Soraya. Pois é. Então, são duas mocinhas aqui, gente. Imagina, não tem ninguém de 17 anos aqui. Mas 17 anos é muito novinho, né? É um rapaz. Não tem muita experiência de vida. A gente mentindo lá atrás, ó, falar que tem 17 anos. Então, gente, o que eu... Dói o coração da gente essa história de José, sabe por quê? Um rapaz de 17 anos, bonito, de uma família boa, que tinha tudo na casa dele, o pai dele amava ele tinha uma veste diferenciada, tinha tudo para crescer bem, para namorar, para casar, para estudar, e de repente tudo isso é roubado dele, pelos próprios irmãos. Gente da casa dele roubou isso dele. Não foi gente de fora, não foi alguém que não gostava assim do pai dele, não, foi gente que estava lado a lado, quem deveria defender José, foi quem traiu, foi quem roubou, foi quem vendeu como escravo. E aí, José desenrola a história, ele vai, né, então para o Egito, aí ele fica lá na casa de Potifar, e aí ele passa por muitas situações na vida dele. E José, então, teve de amadurecer e se viu sozinho, lá no Egito, em lugares diferenciados, foi arrancado. E em todo o tempo, o que sustentou José foi a fé que ele tinha em Deus. Amém. Glória a Deus. José era um homem bom, José era um rapaz bom. Então, apesar de toda a maldade, né, que fizeram com ele, mesmo assim, ele ficou ali esse tempo todo, agindo com fé, confiando em Deus. E aí, chega uma época da vida de José que ele vai para a prisão, né? Fica lá na prisão. E aí, sabe com quantos anos que ele sai da prisão? Que aí ele vai ser governador do Egito? Quem sabe? 30 anos de idade. Então, ele ficou dos 17 aos 30 anos, passando por diversas situações como escravo, como servo. Vocês concordam? Imagina quem já tem mais aí de 30. Tem algumas aí, né? Quem tem mais de 30? Imagina você, dos seus 17 até os seus 30 anos, quanta coisa você viveu nessa idade. É a idade, né, de descoberta, é a idade que a gente se relaciona com alguém, que você vai estudar, que você tem sonhos, você tem planos, você vai para a sua maturidade. Gente, então se coloque no lugar de José. Você é arrancado de um lugar, você perdeu sua juventude. Dos 17 aos 30 anos, servo, escravo, preso. Por culpa de quem? Dos seus próprios irmãos. E aí, o que acontece? Onde que nós vamos chegar no perdão? Abre aí comigo Gênesis 50. Glória a Deus, nós vamos chegar no perdão. Que é difícil, eu não sei se é que José perdoa esses irmãos dele, não. Né? Mas Gênesis 50, 15. Abre aí que nós vamos ler. Aí José, irmã, já está como governador do Egito. Glória a Deus. Então deixa eu contextualizar um pouquinho. Então aí José sai da prisão e aí ele interpreta um sonho, aí ele é chamado, né, então, para ser ali o governador do Egito, para governar tudo. E nessa época, o Egito passava, não só o Egito, como a terra passava fome. Eles estavam com fome, não tinha comida. E quem que era o detentor da comida? José. Aí os irmãos dele têm que ir até José para poder buscar alimento. E José, nessa etapa aqui, José já se vestia como alguém do Egito. José estava irreconhecível. Imagina, você é transportado da sua terra de Belo Horizonte, aí te jogam lá nos Estados Unidos. Aí você vira toda americanizada, veste as roupas de lá, põe o jeito de lá e tal. Aí depois de muitos anos, sua família chega lá, mas eles não reconheciam o José. Eles achavam que o José tinha morrido. Aí detalhe, eles contaram para o pai de José, para o Jacó, eles pegaram aquela veste bonita que José tinha, aí eles mancharam ela de sangue,
de um animal e levaram para o pai. Falaram: pai, infelizmente José morreu. José, um animal pegou José, matou e morreu. E Jacó chora muito, né, a morte do filho, e não vai atrás, né? Olha a maldade dos irmãos. Então eles mentiram, além de odiar, ter ciúmes, deram mentirosos. Tá vendo como é? Que cresce o negócio. Mentiroso, invejoso, ainda odiava o irmão. Então José estava irreconhecível. Os irmãos dele não o reconheceram, mas mesmo assim, né, José, ele aí dá alimento para os irmãos dele, aí manda chamar o pai, aí se declara para eles, fala que ele é José, e tem toda uma reconciliação ali. E depois disso tudo, vem o capítulo 50, versículo 15. Vamos ler lá comigo. Vendo os irmãos de José que seu pai era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém o tornou em bem. Deus, porém, o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou no coração. Amém? Então, como é que acontece? Jacó morre, estava velho, morre. E aí os irmãos de José, com aquele coração bom que tinham, né? Que, gente, olha só, a pessoa pensa, ela acha que o outro vai agir como ela agiria. Amém? Vigia seus pensamentos, porque a tendência é essa. Se a pessoa é boa, ela vai ter pensamentos bons dos outros. Se a natureza dela é ruim, ela vai sempre achar que o outro está querendo o mal dela, está querendo prejudicar ela. Dá uma babara cheia. Isso aí tem que ter cura na alma, sabia? E mudança, tem que querer mudar também. Porque os irmãos de José viram toda essa história que eu contei para vocês. Viram isso tudo. Viram tanto que José foi preservado. Viram o poder de Deus na vida de José. Viram como José cresceu. Viram então que José era o governador do Egito. José não fez nada com eles. Mas eles não entenderam. Não entenderam. Continuavam as mesmas pessoas depois de anos. E aí, o que eles imaginavam? Ah, José fez isso que o nosso pai estava vivo. Ele não ia ter coragem de fazer algo com a gente com o nosso pai vivo. Ele preservou, deu comida, né, para não deixar o nosso pai triste. E aí, é o que acontece. Aí, quando Jacó morre, eles ficam apertados. Aí eles falam: agora José vai derramar toda a vingança dele para cima da gente. José era poderoso, José mandava, fazia, acontecia. E ele podia fazer, não podia? E aqui, cá entre nós, vamos nos examinar essa noite. A palavra é para você e é para mim também, tá? Por isso que quando eu li, e não tinha nada a ver com perdão, igual eu estou contando para vocês, eu tinha me esquecido dessa parte da história de José. Eu falei: meu Deus, e tem coisas aqui que eu concordo. E tento agir conforme está aqui, porque ele vai falar, né, que quem vai julgar é Deus, e nós vamos ver mais com calma isso aqui. Mas pensa você, como eu disse, tentei passar um pouco da história, dos 17 aos 30 anos. A pessoa, não foi, gente, eu gosto de falar isso nas passagens da Bíblia, não foi 1 ano, não foi 2 anos que você sofreu. Porque aqui, eu posso ter sofrido, já sofri 1 ano, 2 anos com alguém, vocês também, 5 anos, às vezes um casamento ruim lá, 10 anos, né? Não sei que história que você vive aí, alguém te prejudicou, mas rapidinho você pode sair, né? Em poucos anos. Não, José foi dos 17 aos 30. E eu não posso fazer conta aqui. Quantos anos que dá, gente? Dá 13 anos. 13 anos sofrendo. Aí chega aquela hora
Tchá, 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 a história mudou. Agora você está com a faca e o queijo na mão. E aí, o seu ofensor chega para você e fala, né? Tudo isso. O que a gente faria? Vou até fazer um silêncio agora. Imagina você. O que você ia fazer? Você ia alimentar? Você ia dar vida boa para essa pessoa? Você ia deixar ela ficar ali? Ou você ia deixar ela sofrer um pouquinho, assim? Não, deixa eu trabalhar, deixa eu ficar um pouquinho de escravo também, porque afinal de contas eu fiquei tanto tempo de escravo. Deixa eu ver, né? Como é que é. Ou você não ia ajudar de jeito nenhum, ia falar, tá bom, não vou fazer nada de tão ruim não, mas afasta de mim. Realmente nosso pai morreu, não tem nada mais com vocês. Vocês vão para lá, eu vou para cá e fica na sorte de vocês aí. Ah, Mabara cheia. Deus está trazendo aqui. Imagina aquela pessoa que chega até você, do seu parente, sua família, na igreja, no seu trabalho. Chega até você e depende de você agora. E depende do seu perdão agora para sobreviver, para continuar, e você pode acabar ali com ela no lugar que ela está na sua dependência. Aí, para ajudar um pouquinho a nossa reflexão, os irmãos José, eles eram tão terríveis que eles mentiram de novo. Eles arrumaram umas pessoas e falaram assim, vai lá, não foram botar a cara deles lá não. Vai lá e manda falar para José que o nosso pai, bota o nome do pai ainda. Fala que nosso pai pediu para ele perdoar. Repara para você ver, está lá no versículo 17. Perdoa, pois, a transgressão dos seus irmãos. Sabe quando a pessoa já fez muita coisa e ela vem te pressionar para você perdoar ela? E usa de tudo que ela pode para te pressionar? Aqui usaram o nome do pai. Né? Mas tem gente que chega usando outras coisas. Você não vai me perdoar? Você, né? É, gente. E aí, eu achei isso tão real, que diz aqui, ó, versículo 17, finalzinho. José chorou enquanto lhe falava. Sabe por quê? Porque José não era bobo, não. José tinha percebido a mentira ali. Aí, mais uma vez, a decepção de José com aqueles irmãos dele. Ele deve ter pensado, poxa, mas eu ajudei agora, eu dei comida, eu não fiz nada, e eles continuam querendo me enganar, continuam achando que vão passar por cima de mim, né? Fora que dentro dele, a Bíblia não fala isso não, eu que estou falando, dentro dele devia ter aquele conflito, que eu preciso perdoar, mas está difícil de liberar esse perdão. José chorou. Gente, liberar perdão não é fácil, não. Quando você libera de todo o seu coração alguém que realmente te feriu, quem falar comigo que libera fácil, eu vou falar que não perdoou verdadeiramente. Não arrancou aquele negócio ali. Porque tem gente que perdoa da boca para fora. É igual tem gente que fala que ama da boca para fora também. Ama até onde convém. Perdoa para falar que perdoou. Para sair daquela situação ali. Então, eu creio que o que Deus quer trabalhar na minha vida e na vida de vocês é o verdadeiro perdão, amém? Não adianta eu falar que eu perdoo. Eu perdoo a Francisca. Dando exemplo, tá tirado quanto você não. Eu perdoo a Francisca. Porque, de repente, a Francisca chega ali para mim, me pega lá no meu gabinete e fala assim, pastora Valéria, aconteceu aquela situação, mas agora você tem que me perdoar, né? Você é pastora. É porque, né? Mais ou menos, estou falando, né, nesse caso, mas cada um vai ter... Aí eu olho para ela, às vezes, muito sem graça, e falo assim, então tá bom, Fran, tá perdoado. Vocês viram que José chorou? O verdadeiro perdão, gente, ele mexe com a gente. Amém? Não sei se você já viveu isso. Ele mexe. Você dá aquele perdão doído. Eu falo que é doído. Ele sai doído. Mas quando sai doído assim... A glória a Deus é onde Deus trabalhou. É onde realmente o Espírito Santo entrou. É onde tudo que você tinha contra aquela pessoa, você já não tem mais. É onde vem algo de Deus mesmo, que você fala assim, deixa eu ter misericórdia. Deixa eu liberar, mas deixa eu me liberar também. Deus, que o Senhor trabalhe na vida dessa pessoa. Então esse é o verdadeiro perdão.
E aí os irmãos de José, então, né, vieram e falaram com ele assim: não, José, a gente vai te ser servo, a gente vai te servir, se for necessário, não tem problema não. Aí José dá o que eu acho, assim, que falou muito comigo, que realmente é que eu procuro seguir. Ele fala assim, ó, versículo 19. Respondeu-lhe José: não temais, não tenho medo, né? Acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve em vida muita gente. Glória a Deus. Então ele fala assim, ó, sou eu Deus? Sou eu Deus? Onde que eu falo que tem muito a ver, porque é o seguinte, tem situações em que a gente libera o perdão e a gente fala assim: agora eu vou colocar a pessoa nas mãos de Deus. Não é? É só comigo? A gente fala, não fala. Agora é ela e Deus. Agora não vou falar mais, agora deixa para lá. Está nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Quem sou eu, quem são vocês para dar um fim? E eu confesso, já falei aqui outras vezes, que uma vez eu estava com o coração duro, angustiado mesmo com uma pessoa, e eu falava assim: nossa, mas vai acontecer, se continuar assim, vai acontecer isso, se continuar assim. De repente, um dia eu orando, e eu orava pela pessoa, Deus falou assim comigo, exatamente um versículo que eu vou ler, acho que eu vou ler, anotei ele aqui, que eu vou ler aqui mais para frente, que fala que realmente, né, nós não podemos julgar o nosso irmão. Quem sabe o fim é Deus. Amém? Hoje eu estou de um jeito. Aí você vai acontecer a situação, aí você vai ficar falando: porque a pastora Valéria, se ela continuar assim, vai acontecer assim. Aí daí a 5 anos você me encontra e fala assim: poxa, o que aconteceu? Aí eu falo: foi Deus. Quem julga é Deus. Quem vai tomar conta é Deus. Então, por que isso acalma o nosso coração, irmãs? Porque quando a gente entrega para Deus, quando é Deus que está julgando, a gente tem aquele sentimento de justiça. Eu, pelo menos, tenho, porque eu sei que Deus é um justo juiz. Glória a Deus. Eu posso não ser, vocês podem não ser. E normalmente a gente não é, não. Mas tem um que é justo, que é Deus. Tem um que não tem partido, que não vai falar é A ou B, porque ele conhece as pessoas envolvidas. Quem somos nós? Nós não conhecemos a história, não conhecemos o caminhar, não conhecemos o deitar, não conhecemos o que a pessoa passou, o que ela vai passar, mas Deus conhece. Então, às vezes, para nós que somos machucados, que fomos feridos, é difícil, porque você enxerga você na situação. E não é errado, não. A gente tem que enxergar a gente mesmo, para, né, saber como agir. Mas quem nos conhece, quem conhece o outro é o próprio Deus. E é Ele que vai julgar com justiça. Então vamos entregar para Ele? Amém? Se você tem alguém que você está aí preso, que você quer, às vezes você não deseja o mal, e eu acredito que aqui ninguém deseja o mal, mas às vezes você está com sede de justiça. Fala assim: mas fulano precisa passar um pouquinho para entender. Né? E às vezes não vai passar, ou às vezes vai passar, está nas mãos do Senhor. E aí eu queria que você abrisse comigo Romanos 12, para a gente completar o que eu estou falando com vocês. Romanos 12, 18. Vai completar essa questão do perdão, da justiça. Glória a Deus. Vou abrir, está escrito aqui, Romanos 12, 18 a 21. Então, Romanos 12, 18. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Versículo 20. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer.
Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Glória a Deus. José falou isso, não falou? José lá atrás, ó. Ele fala... Peraí, já saiu aqui. Gente. Peraí, eu quero... Mas ele falou, vocês viram que ele falou que Deus transformou o mal em bem. E aí eu falo que ele venceu o mal com o bem, com os irmãos dele. Então, olha só, o versículo que Deus já falou muito comigo também. Se possível, se depender de você, tenha paz com todos os homens. Não é fácil, não. Tem gente que irrita a gente ao extremo, né? Tem gente que é pedra no sapato da gente. Aí a gente tem que ter paz. A gente não pode, né, ficar naquela situação assim, de contenda com a pessoa. E aí, fala para dar lugar à ira. Né? Aí, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, Deus falando, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, sabe quando eu falei, deixa nas mãos do Senhor? Tá aquela situação lá difícil, complicada, você está orando, não sei de que jeito, você nem está orando, porque assim, como eu disse, são pessoas de perto. Então, acredito que são pessoas que têm convívio diário, porque senão não incomodava tanto. Porque alguém que está de longe, aconteceu um fato, mas você nem vê a pessoa, não está te incomodando. Eu quero trazer nessa noite alguma situação, e espero que vocês nem tenham a situação, mas se vierem a ter, de alguém que está bem perto de você. Ou de alguém que te provoca, ou de alguém que está sempre se fazendo presente, ou de alguém que às vezes não está perto, mas manda notícia. Sabe aquela coisa que fica te cercando? Às vezes acontece isso. E quando está bem assim de perto, a gente tem que orar, tem que entregar para Deus. A gente não pode querer vingança, a gente não pode querer pagar na mesma moeda, amém? Se ele errou com você, não queira você fazer do mesmo jeito para falar assim, agora ele vai ver também na pele. Porque o pessoal que não tem o Espírito Santo, eles falam assim, deixa eu sofrer um pouquinho, deixa eu ver na própria pele agora, eu vou deixar aqui, porque aí ele vai entender o que é. Mas está errado, irmãos, nós não podemos fazer isso. Nós temos que desejar o bem, temos que orar, né, em todos os relacionamentos que a gente tem. Né? Como eu disse, vai desde família até fora da sua família. E é comum em casamento, gente, isso acontecer. Deixa eu sofrer um pouquinho, né? Já sofri tanto. Deixa eu ver como é que é bom. Daqui a um pouco eu vou ver. E outra coisa, estava esquecendo de falar, que eu coloquei aqui. Gente, não crie expectativas quando você perdoar alguém. Sabe por quê? A gente perdoa e acha que a pessoa vai mudar. Não é assim? Aí você vai lá e você libera o seu perdão. Fala, agora aprendeu. Ou não vai fazer mais, ou entendeu. É igualzinho os irmãos de José, é muito interessante essa história. Eles fizeram. José vai lá e abençoa eles. E mesmo assim eles continuam mentindo, continuam fazendo. E só não fizeram pior porque era José que estava no topo. Senão era capaz deles querer matar José de novo. Não estou mentindo, não. Então, aquela pessoa, o pastor fala que é dar oportunidade da pessoa errar de novo, né? Mas sabe aquela pessoa que infelizmente, se Deus não entrar ali, que eu não falei o contexto todo, que os irmãos José eram ciumentos, odiavam, queriam matar. Então, se Deus não entrar naquela pessoa ali, transformar a vida dela, ela vai te passar rasteira de novo. Ou ela precisa ser mudada em nome de Jesus, mas o problema é que a gente cria expectativa. A gente acha que a gente vai liberar o perdão, que vai ter aquele aperto de mão, e a pessoa no outro dia virou outra. Aí você encontra com ela, aí você dá uma aberturazinha, aí você vê que ela não virou outra. E aí o que acontece? Vem tudo pro coração de novo. Então, não crie expectativas, não se decepcione. Somente o Espírito Santo pode convencer a pessoa a mudar. Amém? Não fica batendo aquela história, né? Que você bate, rela. Mas também acredito, né?
que água mole em pedra dura tanto bate, até que uma hora vai. Mas às vezes não é você, não sou eu. Deixa outras pessoas trabalhar ali. Não é? Deixa. Sabe por quê? Já está, rixoso o negócio ali entre vocês, já aconteceu uma situação. Perdoar não é amnésia. Aconteceu. Você já sabe. Você já está ali. Né? Mas eu sei que já aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês. Aí você abre o seu coração e fala assim, ai, mas eu gostando da pessoa. Ela errou porque, né? Aí a gente vem, aconteceu isso, está uma fase boa, né? Mas era tão bênção, de repente, né? É bênção de novo, aí quando você vê, faz de novo. E aí, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que aprender a perdoar, aprender a deixar nas mãos de Deus, aprender a não pagar o mal com o mal, aprender a pagar o mal com o bem. Temos que nos guardar um pouco. Eu penso dessa forma. Porque não adianta a gente ficar também. E aí, uma grande discussão, alguns vão pensar diferente, mas como eu disse, às vezes você está no convívio com essa pessoa, e aí tem gente que fala que perdoar, você não precisa conviver tão de perto. Né? O perdão, ele não exige que você retorne aquele relacionamento da mesma maneira que era. Mas eu creio que o Espírito Santo vai falar em cada situação, porque cada situação é diferente. Não é assim? É um trabalhar de Deus, mas tem que ter uma busca das duas pessoas. É igual quando falo, vou sair do contexto, né? Vou de novo no casamento, que às vezes um cônjuge trai o outro. Aí um resolve perdoar. Aí, as pessoas que já passaram por essa situação falam o seguinte, que você não deve ficar jogando na cara do outro toda hora que ele errou com você. Então é assim, a mulher perdoou o marido, mas toda hora está lá. Ou, chegou mais tarde, aí já vai no celular e já começa a falar, mas você lembra? Estou falando isso que aconteceu isso, estou falando isso que aconteceu aquilo, e toda hora tá. É difícil também. É difícil. É bem complicado. Não é? Então, a gente tem que orar, não tem que acusar. Se você não der conta, afasta mesmo. Eu sou dessa opinião. Por quê? Porque deixa Deus trabalhar. Vai chegar um momento, se tiver que ser. Se não tiver que ser também, que a pessoa vá, né, abençoada, você vá abençoado. Só não pode ficar com aquele sentimento ruim dentro de vocês, dentro de mim, dentro de vocês. Então, esse tema perdão, ele é muito complexo. Ele é muito complexo. Mas onde eu falo que a história de José, no final, ele vem com essa frase, né? Quem sou eu? Né? É o Senhor que vai julgar, é Deus que vai julgar. Eu acho isso perfeito. Tiago 4, 11, 12, não precisa abrir. Diz assim, irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não a está cumprindo, mas está agindo como juiz. Há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Foi esse aqui que Deus falou comigo. E eu estou abrindo meu coração. Estava orando, veio. Somente há um juiz, e é Deus que julga. Quem é você? Soraya, quem é você que acha que pode julgar sua irmã? Né? Só há um que pode julgar. E aí tá, né? Não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, julga o seu irmão, fala contra a lei. Se a gente está cumprindo a lei, a gente entende que compete a Deus fazer esse julgamento. Não é? Então, assim, não sei, né? O que passa aí na sua cabeça nessa noite? Depois, vale a pena você dar uma lida na história de José, né? Relembrar a história de José, entrar um pouquinho, tentar viver a história de José. Né? Igual eu falo, às vezes a pessoa faz tão pouco e a gente não consegue perdoar. E José perdeu 13 anos da vida dele. Ainda teve que sustentar os irmãos, alimentar os irmãos, teve que ficar ali abençoando os irmãos dele. Ele que ficou preso, ele que chegou naquele lugar. E quando ele chegou naquele lugar,
ele foi abençoar os irmãos. Ele não usou aquele lugar para poder punir os irmãos dele. Então, hoje, você pode estar melhor do que a outra pessoa. Você pode ter chegado no lugar e ela está lá ainda. Num lugar, agora, de dependência. E Deus nos prova, sabia? Deus nos prova, está vindo aqui agora, o Espírito Santo purinho. Deus nos prova para saber até que ponto eu te coloquei no alto, eu te abençoei, te curei, te sarei, te dei oportunidade. Você está bem. E agora, o que você vai fazer com tudo que eu tenho te dado? Você vai amaldiçoar ou você vai abençoar? Você vai reter o que eu tenho te dado ou você vai usar do que eu tenho te dado, da sua dor, do seu sofrimento, das suas conquistas? Não diz a palavra que cuidado, aquele que pensa em estar, né, de pé, cuidado para que não caia. Gente, o mundo é uma roda gigante. Um dia você está lá em cima, um dia você pode estar lá embaixo. Dá até, né, um silêncio. Porque é isso, eu acho que todo mundo já passou por uma situação, né? Todo mundo precisa liberar o perdão. Às vezes é um perdão diário que você precisa liberar para poder conviver com quem está ao seu lado. E a palavra diz, amar o próximo como a ti mesmo. Então, nós nos amamos, mas nós devemos amar também. Saber exercer esse amor. Agora, o perdão, como eu disse, ele há várias maneiras, várias formas. E Deus vai trabalhar em mim e em vocês. Como que você precisa liberar esse perdão? E vai trabalhar na outra pessoa também. Se é um contato mais próximo, se é um contato mais à distância, se vai ter um reencontro, se você nem vai ver mais essa pessoa, se ela vai seguir a vida dela e você vai seguir aqui mais em paz. Se quando você pensar na pessoa, vem algo bom ou algo ruim, se vier algo ruim, ore. Ore, libere, em nome de Jesus. Amém? Então vamos ficar de pé? Quero orar pela sua vida. Pode só ficar de pé, cada um no seu lugar mesmo. E nós vamos orar. Coloque-se diante de Deus. Pai amado, Pai querido, Deus, nós estamos aqui nesta noite, ó Pai, aprendendo um pouco mais, Senhor, sobre o perdão. Deus, o Senhor sabe, por isso na Tua palavra fala tantas vezes, Senhor, sobre o perdão. O Senhor sabe, o Senhor conhece os nossos sentimentos, as nossas emoções, ó Pai, de todos, ó Pai, que estão aqui nesta noite presencial, daqueles que estão também, Senhor, assistindo a este culto, daqueles que vão assistir, ó Pai. Deus, José é uma referência de um homem bom, de um homem que alcançou os seus planos, Deus, de um homem que chegou onde o Senhor queria chegar, porque perseverou, porque teve fé, porque na hora, ó Pai, que ele precisava, Deus, fazer conforme a Tua vontade, ele não caiu, ele não desviou, ele agiu, Pai, conforme o Senhor determinou. Que nós possamos ser assim também, Pai. Que nós possamos, ó Pai, continuar sendo abençoados. Continuar, ó Pai, recebendo as bênçãos do Senhor, ó Pai. Porque nós não vamos, ó Pai, deixar que o inimigo, Deus, tenha legalidade nas nossas vidas. Que o inimigo venha roubar, ó Pai, as bênçãos, ó Deus. Porque nós deixamos de perdoar alguém. Porque nós queremos o mal de alguém. Porque nós desejamos, ó Pai, que a pessoa sofra, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nós devemos abençoar, nós devemos orar, ó Deus. E eu te peço que nessa noite, Senhor, venha trabalhar nos nossos corações. Se há alguém que precisa, Deus, liberar o perdão, ser trabalhado, ó Pai, entender melhor como funciona. Porque muito é falado, Deus, sobre o perdão. Mas, Pai, a vivência, como eu disse, ela é específica, ela é individual. Pai, nos orienta, nos diz, ó Deus, como agir com essas pessoas que por acaso temos que perdoar, temos que conviver, Senhor. Que o Senhor venha falar, Pai, no nosso íntimo, Deus. Se é para ficar perto, se é para ficar de longe, se é para procurar, se é para dar um passo.
Se é para ir até essa pessoa, se é para mandar uma mensagem, Deus, se é para responder uma mensagem, ó Pai, se é para desbloquear alguém, eu não sei, Senhor, mas o Senhor sabe. Deus, examina os nossos corações nessa noite, no nome de Jesus, ó Pai. Que Teu Espírito Santo, Deus, esteja livre aqui no nosso meio. Que Teu Espírito Santo esteja trazendo a memória, falando, ó Pai. Se não for aqui agora, Deus, quando chegarmos em casa, que essa palavra venha, Pai, continuar sendo trabalhada nos nossos corações, meu Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos estar atentos, ó Pai, à voz do Teu Espírito Santo. Como eu relatei aqui, o Senhor me falou num caso específico, Pai, que é o Senhor quem julga, que é o Senhor quem dá o fim, Deus. E a partir dali, Senhor, eu mudei, mudei meu comportamento, Pai. Parei de falar o que eu falava, Deus. Eu vigio, eu não falo. Que seja assim com os meus irmãos aqui nessa noite também, Deus, em nome de Jesus. Que venha o conserto do Senhor. Que venha, Pai, a palavra do Senhor, ó Deus. Porque o Senhor conhece, Pai, todas as situações, Deus. E desde já, nós te agradecemos, meu Deus, pela oportunidade de estarmos, Pai, escutando sobre esse tema, meu Deus, que tem prendido tantas pessoas, ó Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas e através de nós, Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.